Bom dia a todos. Estou me organizando aqui. Então, vamos dar início então à nossa aula nessa manhã. Hoje a gente completa aí o calendário de Israel, pelo menos o princípio do calendário. Por que eu digo isso? Porque Israel acrescentou festas, né, posteriormente. Talvez semana que vem eu vejo se eu vou dar uma aula sobre uma dessas festas, que ela aparece na Bíblia, mas bem depois, né? Que é lá no livro de Esther, o Purim. É uma festa que Israel acrescentou, mas não foi uma das originais estabelecidas por Deus na lei mosaica, né? Ela finaliza aqui. Na verdade, o calendário finalizou na passada, né? Na dos tabernáculos. Essa daqui ela é uma festa extra que a gente vai olhar. A gente vai falar então hoje do ano do jubileu. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Então, as festas são essas. Temos os sábados, que na verdade não é uma festa, né? É o dia do descanso, o dia do Senhor, toda semana, a cada 7 dias. Aí tem-se a primeira festa, no primeiro mês judaico, que é a Páscoa, e é um fim de semana de festas, né? Páscoa, pães asmos e primícias, que celebrava a libertação do Egito, a bênção dessa libertação e aponta para a obra terrena de Cristo, o Redentor, aquilo que Cristo fez, né? Ele é o Cordeiro Pascal, é Ele que nos abençoa, Ele que nos liberta e tudo mais. Então a gente tem uma festa mais única ali, que é o Pentecostes, que acontece 50 dias após a Páscoa, que é a celebração. Deixa eu olhar aqui que eu olho para vocês também, né? Que é a celebração das bênçãos das primeiras festas com a colheita. Ou seja, o Pentecostes ele celebra uma colheita intermediária, vamos dizer assim, né? Porque as primícias, já de certa forma, eles dão as primícias para Deus, né? Ou seja, as primícias da colheita. O Pentecostes já tem uma colheita maior, mais robusta, e eles aproveitavam então para celebrar as bênçãos dessas primeiras festas e aponta para a ratificação da obra de Cristo, né? Que é Cristo descendo o Espírito Santo ao mundo, né? Foi assim que se cumpriu o Pentecostes. E por fim, lá no mês 7º judaico, né? Temos a terceira parte das festas, que é uma nova trinca de festas, que são as festas das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, que ela é uma celebração para fim de ciclo anual e preparação para esse novo ciclo anual, né? E aponta para a obra de Cristo na e por meio da igreja. A gente viu isso nessas festas, né? As trombetas é uma festa de anunciação, que eles tocavam as trombetas, falando: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, é o nosso Deus. No dia da expiação, eles faziam uma lavagem completa de todas as coisas para se purificar para o próximo ano. E a festa dos tabernáculos apontava para a presença de Deus, para o lar deles em Deus nesse próximo ano que viria. E hoje a gente entra, então, nessa festa tão mal compreendida, às vezes ela é até um pouco difícil, que é o ano do jubileu. O ano do jubileu, vamos entrar nele. Depois de ver todo, então, o calendário litúrgico dos judeus, instituído por Deus ali no Pentateuco, temos agora não uma data, mas é um ano comemorativo. A gente vai ver que ele é um ano diferenciado, porque o ano do jubileu ele não envolvia apenas algum aspecto específico, mas ele abrangia a vida do povo inteira. Por isso que ele era de 50 em 50 anos, né? Porque ele abrangia a vida econômica, a questão de jurisdição, a agricultura, o relacionamento das famílias entre si. Então, essa é uma festa um pouco compreendida, mas ela aponta para o descanso no Senhor nessa vida inquieta que a gente tem. Era como se Deus estivesse falando, de 50 em 50 anos vocês vão descansar de todas as coisas, não é só a terra. Tinha, inclusive, o ano sabático, né? Inclusive, deixem a Bíblia de vocês aberta aí em Levítico 25.
Logo antes do ano do jubileu, tem a anunciação do negócio chamado ano de descanso, que, na verdade, a tradução mais literal seria ano sabático. Daí da onde a gente tira, né? Ano sabático também. Né? 25, Levítico 25. Ano sabático, que era um ano que eles não plantavam nem colhiam. Eles tiravam da terra o que Deus dava. Para quê? Para a terra descansar. Né? Era Deus como se Deus estivesse falando, até a terra vai descansar, como eu fiz. Até a terra, não é só o povo, todo mundo vai descansar. Só que quando chegava no ano do jubileu, não era nem só a terra, nem só o povo, era tudo que envolvia essas coisas ia descansar. Ok? Então, eu até escrevi aqui, né? Se os sábados e as demais festas também eram representações de descanso no Senhor, né? Normalmente eles tinham que parar de fazer as suas atividades, saíam da sua rotina e celebravam o Senhor, uma espécie de descanso também. O ano do jubileu, ele era o ensaio final disso, tá? A ideia era essa, era um descanso completo e a gente vai ver como isso se dava. Então vamos para a definição do termo e o funcionamento dessa festa. Porque uma coisa que a gente se pergunta é, o que é jubileu? O que é isso? Né? E por que tem esse nome? Como é que funciona isso daí? Vamos entender. Então, o ano do jubileu deveria começar com o toque da trombeta. Alguém lê aí os versos... Não, vamos em ordem aqui que eu vou dando o microfone. Eu vou pedir para a Lídia ler 25, versos 8 e 9. O outro microfone está funcionando? Aí vai passando o microfone, por favor. 25, 8 e 9. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, o que a gente aprendeu aqui é, depois de 7 ciclos de 7 anos, não precisa ler o 25, 1 a 7, não, porque eu estou falando dos anos sabáticos, que eu já falei, tá? Então, no 50º ano, ou seja, depois dos 7 ciclos de 7, um novo início de 7 ciclos de 7 ia começar com o toque da trombeta para anunciar o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O termo jubileu tem sua raiz na palavra jubal. Alguém abre lá em Gênesis 4, 21. Alguém não, né? A gente está em ordem aqui. O William vai abrir Gênesis 4, 21. Eu já vou pedir para Helena abrir Levítico 25, 10. E depois continua em 25, que vai ser mais fácil, que aí a gente vai seguindo. Pode ler, Gênesis 4, 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, aqui a gente já tem o cara que construiu instrumentos aí na história, né? Tá lá em Gênesis. O primeiro cara que construiu instrumentos. E 2 instrumentos que ele fala são a harpa e a flauta. A flauta, ela era um instrumento de sopro. E então utilizaram o nome dele também para se referir aos instrumentos de sopro, de certa forma, né? Inclusive, você pode ver ali, ó, vem do nome do próprio instrumento, que é o chifre de carneiro. A trombeta é o yobel, em hebraico. E da onde vai vir, então, o nome jubileu. Por quê? Porque era a anunciação desse ano. Aí você pode se perguntar, por que a trombeta dá o nome do ano? Porque ela é a anunciação da liberdade concedida por Deus ao povo. Leia o 25:10, por favor, Helena. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. A ideia... Porque eu coloquei essa imagem aqui. Quem já conhece aí os filmes do Senhor dos Anéis sabe quem é esse aí. Tem um momento que tem uma guerra lá no Senhor dos Anéis, que é uma guerra bem grande lá, e está no final da guerra e eles estão meio que perdendo, né? E aí o rei, ele fala assim, ó, toca a trombeta
para anunciar para todo mundo fazer o que tiver. Vocês estão livres para atacar, para se virar aí, porque a gente, por mais que a gente morra, a gente vai lutar. Só que ele não sabia que estava chegando reforço, e aí no fim eles ganham a guerra. Mas ele fala basicamente isso. A ideia é a trombeta dar o toque da liberdade para o povo, para a galera agir, entendeu? Então a ideia é essa, o toque que anuncia liberdade concedida por Deus ao povo, tá? Essa é a anunciação, daí eles deram o nome de ano do jubileu, tá? O termo para liberdade aí no versículo 10 que foi lido, ele também pode ser traduzido como fluxo incontido de água. Como assim? É como quando uma barragem de água, sei lá, ela se desfaz assim, e o rio começa a ter tanta água que transborda para a terra inteira, tá? Incontrolavelmente. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a liberdade do ano do jubileu era assim, era incontida. Os sábados e as demais festas, beleza, elas representavam um certo descanso. Mas o ano do jubileu era algo muito, muito maior. Muito maior. Não era só parar a rotina. Tudo ia mudar. Tudo ia mudar, tá? Vamos ver o que era essa mudança aqui. Então não era uma mera reunião, uma mera lembrança. Igual você parava na Páscoa, reunia a família para comer o carneiro, o cordeiro, né? E relembrar o que Cristo fez no Egito. Não estou falando que é mero no sentido de é pouco. Não, mas o ano do jubileu é muito mais do que só lembrar. Eles vão sentir isso em todas as áreas da vida deles. O 10, a Helena já leu, né? Todo israelita era chamado a voltar à sua propriedade. Como assim? Lembrem que eles nem na Terra Prometida estão aqui ainda, tá? Eles estão no deserto caminhando para lá. Mas Deus já está anunciando como é que vai ser na Terra Prometida. Ou seja, na Terra Prometida, Josué, ele chegou, porque não foi Moisés, foi Josué, e ele, na sorte lá, definiu quem era o povo de cada local. Lembram disso? Então ele, de alguma forma, jogou na sorte, talvez jogando umas pedrinhas, algo assim. A gente não sabe muito bem como é que era o Urim Tumim, como é que ele funcionava. Mas ele definiu, Judá vai ficar aqui, Rúben vai ficar aqui, Issacar vai ficar aqui. São essas, então, as posições de cada uma das famílias, né, de cada uma das tribos. E o que acontecia no ano do jubileu? Em 50 anos isso mudava, alguém mudava para um lugar. A Helena morava em Rúben, eu morava lá em Dan. O pastor Saulo foi com a Helena. A Raquel estava lá em Judá, foi morar em Manassés e por aí vai. Mudou. Você comprou um lugar lá. Ou então alguém ficou pobre, perdeu a terreno, teve que vender o terreno dele e foi morar em outro lugar. Foi servir em outro canto. O que acontecia no ano do jubileu? Era um reset. Deus falava, você está morando ali agora, mas você vai voltar para onde você era. E você que agora comprou ali, você vai devolver para quem comprou. É uma coisa bem radical, né? As vendas de propriedades, inclusive, ocorreriam como arrendamentos baseados no número de anos do próximo jubileu, para não ser uma coisa injusta, né? Vamos ler aí, pastor Saulo, lê para a gente, por favor, os versos 13 a 16. Presta atenção, olha como é que é interessante isso. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos, desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço. E sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Messe, eita, tá alto. Messe é colheita, tá? Ou seja, você vendia pelo número de colheitas que a terra daria. Você ia vender pelo número de colheitas que a terra ia ainda dar. Por exemplo,
Você vai vender a sua terra no ano 20 do jubileu. Então você vai vender baseado em 30 colheitas que ainda vai ter para frente, né? Porque são 50 anos. Agora, se alguém fosse vender lá no ano 48, você tinha que vender baratinho, só tinha mais 2 colheitas, certo? Então Deus ele estabeleceu uma forma de não ser injusto, tá? De não ser injusto isso daqui. Na medida do possível, né? Porque pensa numa coisa diferente que acontece. Ou seja, o que está acontecendo é, no jubileu, a terra voltaria a quem era por origem. A gente vai entender a motivação de tudo isso, né? Era algo radical, era uma liberdade radical. Em que sentido? Deixa eu explicar essa liberdade melhor para a gente entender. Se você empobrecesse, precisasse vender sua terra, no ano do jubileu, você e sua família iam ter ela de volta. A ideia era essa, tá? A ideia é, você tem uma nova chance, você tem uma nova oportunidade agora, ok? Essa ideia está muito arraigada a esse ano do jubileu. Além disso, se você ficasse tão pobre a ponto de não ter quem o ajudasse e tivesse que se vender para servir alguém, que isso acontecia também, no ano do jubileu você era liberto dos serviços e das dívidas. Não só aquele que se vendesse, mas até estrangeiros que se colocaram lá no meio do povo de Israel eram libertos também. O estrangeiro não ia ter terra, né? Porque ele não tem terra, porque ele não era povo de Israel. Mas ele era liberto também. Isso abrangia, inclusive, quem não era do povo de Israel. E como é que acontecia nesse meio aí do ano do jubileu, nesses 50 anos? Se o cara ficasse pobre, Deus estabeleceu uma quantidade grande aqui de regras. Aí você pode continuar lendo o capítulo 25 inteiro, vai falar disso, né, de Levítico. Ele vai falar da regra do resgatador também. Deus estabelece essa regra. É só você ler também o livro de Ruth, você vai ver, né? Boaz, ele resgatou Ruth, que Ruth era de uma família que eles tinham saído de Israel, foram morar em outro lugar. O que aconteceu? O marido de Ruth, de Noemi, morreram. E aí elas voltaram e não tinham mais terra. Boaz, então, ele, como agora o novo parente, né? Porque ele casa com Ruth, ele é o resgatador. Então Deus dá essa ideia de resgate nesse meio tempo, mas no ano do jubileu vamos dizer assim, é o resgate final, que é Deus mesmo devolvendo a terra a quem era por direito, vamos dizer assim, tá? A ideia é essa. O microfone está funcionando agora? Então vamos passar aqui. Isso. A ideia é essa também, né? Para que não tivesse necessitados no povo de Deus. Isso. A gente vai falar disso já já. Aí, Raquel, lê o 25, 39 a 41, por favor. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo. Até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família a possessão de seus pais. Aí. Então aqui a gente vê, inclusive uma coisa interessante, Deus ele não deixava que o povo de Israel fosse escravo, tá? Quem era povo de Israel não podia ser escravo, tá? E naquela época a escravidão era uma coisa comum. Ela é bem diferente da escravidão dos séculos intermediários aí do nosso tempo, né? Tipo a escravidão que teve no Brasil, que era uma coisa, tratava a pessoa como um objeto mesmo. Não era mais assim que funcionava. Obviamente a pessoa se vendia, né? E ela trabalhava full time para aquela pessoa, né? O tempo inteiro para aquela pessoa. Só que é diferente. No caso dos judeus, Deus falava, você não pode tratar essa pessoa como escravo, ela vai ter tempo de trabalho, ela tem regras estabelecidas como se ela fosse um empregado, e não um escravo assim de fato. Tá? Deus não liberava isso. Mas a questão é, no ano do jubileu, finalizou. Dívidas eram perdoadas. Esse serviço era finalizado. Era um reset, começava tudo de novo, para que todo mundo tivesse novas oportunidades e dar essa ideia de liberdade aí para poder agir em Deus. Então, o jubileu
Também era o ano em que toda dívida era perdoada, toda terra era retomada, toda família era reunida, independente do que tivesse acontecido nos últimos 49 anos. Mas tem que ter uma coisa importante em mente aqui. Isso não significa uma liberdade incondicional. Apenas um fator governava a liberdade que o jubileu concedia: o coração de Deus. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A terra era deles e, de qualquer forma, e falava assim: daqui 50 anos eu me viro. Ou então, posso arriscar tudo aqui no ano 48, porque daqui 2 anos vai resetar tudo mesmo, então eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não. Isso fica claro no versículo 23. Olha o versículo 23, já até escrevi aqui, mas é importante a gente ver, está escrito: a terra é minha, Deus falando, né? A terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Ou seja, é como se Deus estivesse falando para eles: olha, a terra, não é que a terra é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, ela é minha. Vocês é que estão usando o que é meu. É Deus falando isso para o povo de Israel. Vocês é que estão usando aquilo que é meu. Eu é que estou deixando vocês usarem essa terra. Então, vocês têm que fazer por onde nessa terra. A ideia, eles tinham que ter essa ideia em mente, tá? Então, a única coisa que tornava o jubileu possível era que Deus era o soberano sobre todos. Alguém precisava liderar toda essa questão, toda essa mudança, toda essa renovação grandiosa que teria, né? E esse alguém era Deus, e só assim seria possível. Se o povo fosse fiel a Deus, de fato, então o povo poderia fazer isso. Está aqui, ó, a terra, eu comprei, eu trabalhei nela, mas ela é sua, tá? Toma de volta. Imagina você fazer isso. Trabalhou, 30 anos naquela terra, estabeleceu suas coisas ali, mas ano do jubileu, tá aqui de volta, não é minha, é sua. Você tem que ser muito fiel a Deus para fazer isso. Era só, então, por meio de Deus, ou por saber quem era Deus, que era possível ter o ano do jubileu. E o que alimentava o jubileu era justamente o amor de Deus pelo seu povo. Porque pensa, em qualquer outro povo pagão, o pobre era abandonado, escravizado, era humilhado, ele que se vire, né? Você pensa assim. No povo de Deus, não. No povo de Deus, todos tinham a chance de se reerguer, todos tinham uma esperança em mente. Tá? Deu errado para a minha família, mas há uma esperança ainda. Vai chegar um momento em que a gente vai ter de volta o que é nosso. A ideia é mais ou menos essa, tá? Então, isso é importante. Deus queria trazer à mente do povo essa esperança, essa questão de vocês não estão desamparados. Por isso que também tinha várias regras de resgate, né? Também. Os parentes, eles tinham que resgatar aqueles que ficassem pobres e tudo mais. Mas se no fim tudo desse errado, o cara ficou pobre até o final da vida, daqui 50 anos há esperança ainda para você. Deus queria trazer isso à mente do povo. Ok? Diga. Não assim necessariamente. O cara que, por exemplo, enriqueceu por 30 anos, o dinheiro é dele, ele tem dinheiro, entendeu? Ele vai devolver a terra, mas ele também tem a terra dele em outro lugar, ou coisa assim. Normalmente o ideal era você fazer o quê? Deus, ele meio que deixa isso implícito, né? Você é de Judá, então cresça a sua terra em Judá. Faça ela prosperar, você não precisa devolver ela para ninguém, entendeu? Aí você viu uma oportunidade de resgatar alguém, parente seu, em outro canto. Aí você comprou uma terra ali. Você prosperou ali também, beleza. Só que depois você devolve. A ideia é de generosidade também. Mas a sua, no seu lugar, é seu, entendeu? Então a ideia de Deus é essa. Não é tipo assim, se mova para outro lugar e fica lá. E desenvolva lá. Aí você está pensando de uma maneira que não é o que Deus queria, sabe? A ideia é mais ou menos essa. Mas não é fácil mesmo, é bem difícil. Isso, o que é seu, o objeto é seu, né? Exatamente, a terra que era devolvida. Sim, exatamente. Exatamente. Deus, ele deixava bem. Ele tem um texto aqui, acho que é do início do ano sabático, que Deus falava assim: ó, não se preocupe com o ano sabático, que vocês não vão plantar.
Deus falava assim, ó, porque por 3 anos, a colheita do ano 6, eu vou fazer ela ser tão grandiosa que ela vai durar por 3 anos. Deus fala isso, sabe? E aí vocês vão poder comer durante esses 3 anos para poder plantar no 8. Aí no 9, que é quando acabar esses 3 anos, aí vocês vão colher do que vocês plantaram. Deus ele fala isso, né? Acho que está aqui no 25, no início. Ou então é no meio aqui. Eu não sei, eu confesso que eu não sei o versículo certo, mas nesse capítulo 25 está escrito em algum lugar aqui isso, sabe? Que Deus ele fala, não precisa ter esse medo aí, porque vai ter essa questão. Isso. Pensa no maná, exatamente, né? No maná, Deus falava isso, ó, no dia do descanso vocês não vão colher. Por quê? Porque vai ter suficiente no dia anterior, para esse dia. A questão era confiar em todos os sentidos. Então, estragava, exatamente. Inclusive, o ano do jubileu é isso de uma forma bem grandiosa, né? É Deus falando assim, ó, vocês confiem em mim, em todos os quesitos da vida, não é nem só na comida, é na terra, é na dívida, é tudo mais. Confia em mim. Não. Inclusive, vamos entrar na próxima etapa que vou falar uma coisa impressionante aqui. Uma festa voltada para o futuro, tá? Vamos começar a apontar essa festa para frente. Mas olha que interessante. Quantas vezes vocês acham que esse ano festivo foi celebrado? Uma 7? Para usar o número 7? Acho que não foram tantas. Eu também chutaria, acho que não foram tantas. Mas... Hã? Nenhum? Aí, ó, um chute certeiro. Nunca foi celebrado o ano do jubileu. Nunca foi feito. Se você procurar no Antigo Testamento, só tem referência ao ano do jubileu no Pentateuco. Ou seja, antes deles chegarem na Terra Prometida. Depois não tem nenhuma. E nem registro histórico disso ter acontecido alguma vez. Exatamente. Olha lá o que eu escrevi ali, ó. Provavelmente o caráter supostamente ilógico desse ano, né, de amor e generosidade de forma incondicional, de confiança em Deus também, né? E aí Israel era um povo infiel muitas vezes, fez com que essa festa nunca fosse celebrada na Terra Prometida. Ou seja, a trombeta nunca soou nenhuma vez. A gente discute tudo que essa festa diz, tudo que ela fala no início, mas ela nunca aconteceu. O resgatador tinha, mas é porque isso é uma regra também fora do ano do jubileu, entendeu? Ela é uma regra nos anos fora do ano do jubileu, entendeu? Assim, para ela ser baseada no ano do jubileu. Por quê? Porque no ano 50 as coisas vão voltar à origem. Eles utilizavam as regras do resgate, só que eles não faziam o que tinham que fazer no ano 50, tá? Ou seja, a graça ilimitada de Deus era demais para o coração desse povo de Israel. Eu não sei nem como é que eles fizeram isso. A Bíblia não diz nem se eles chegaram a discutir, a vender a terra baseado no ano do jubileu, sabe? Eu imagino que nem isso, sabe? Daqui 3 anos é o ano do jubileu, eu vou te vender baratinho. Aí o cara fala, vou nada. Eu quero reerguer logo. Então eu vou vender caro para você me dar o que eu preciso para eu reerguer aqui. Não duvido que você tenha sido assim. A lei do resgate aconteceu. O que não aconteceu foi o ano do jubileu, tá? Houve poucos resgates também. Tem poucas coisas. Exatamente. Tem poucos. Por isso que tem um livro de Ruth, que é um livro que mostra isso acontecendo bem grandiosamente, né? De uma forma bem bela. Então, sendo assim, isso. Exatamente. Vem dela. Exatamente. Vou já pedir aí para o Joel, que está com o microfone, né? Abre em Isaías 61, por favor. Então, fora do Pentateuco, tem uma menção implícita ao ano do jubileu, que não é dele acontecendo, mas é dele apontando para o futuro, tá? É só assim que aparece no Antigo Testamento, fora do Pentateuco. Joel, é um texto, inclusive, conhecido. Joel, lê para a gente aí, Isaías 61, 1-3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados,
enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aí. Então, esse é um texto conhecido que a gente tem, e ele fala, né, para apregoar o ano aceitável do Senhor. A ideia está remetendo ao ano do jubileu, isso daí. Só que ele não está falando aconteceu em tal lugar, ou talvez e tal. Não, ele está falando que o Messias, que Isaías ele fala, desde dos capítulos ali, final dos capítulos 40 e poucos, né, para frente, ele está falando muito do Messias, e ele fala que o Messias virá para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo isso. Então, essa profecia de Isaías, ela olha para o futuro com grande expectativa, né, aguardando o jubileu no novo mundo que se iniciaria com a vinda do Messias. Então, passa o microfone, passou, né? Abre em Lucas 4, 18 a 21, para a gente ver. Quando Jesus ele pega esse texto e ele fala, eu estou cumprindo isso. Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Deve ter sido muito interessante esse dia. É engraçado, né? É bem diferente da nossa época, né? Jesus, quando ele ia começar a pregar, ele sentou, né? Lá naquela época eles pregavam sentados. Ia ser melhor para minhas pernas. Enfim, Jesus, então, ele senta, todo mundo esperando que ele explicasse o texto ou falasse sobre o texto, né? Trazesse a pregação. O que Jesus fala? Hoje se cumpriu isso daqui. Imagina o que o povo começou a pensar. Espera aí, como assim? O que está acontecendo? Né? Então, e o interessante é que ele diz, né, se cumpriu nele. O que Jesus está dizendo com esse se cumpriu? Que a gente, então, adentrou no ano do jubileu? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque é o famoso já e ainda não, que a gente fala muitas vezes, né? O toque da trombeta, isso é a pregação, lembra da festa das trombetas, que a gente falou que a trombeta significava pregação? Então, o toque da trombeta foi feito. A pregação na sinagoga de Jesus anunciou esse início. É o início do ministério de Jesus. E no decorrer do ministério de Jesus, ele colocou o ano do jubileu em prática. Fazendo o quê? Libertando homens da escravidão, do pecado. Não era o ano da libertação? Então, ele curava, ele exorcizava demônios, ele perdoava pecados. Ele não trouxe a liberdade que o povo esperava das terras e coisa e tal. Não, ele trouxe uma liberdade muito maior, do coração. Então, a ideia é essa. Jesus ele iniciou o ano do jubileu com o ministério dele. Tá? Então, é por isso que ele coloca que ele cumpriu o texto de Isaías. Inclusive, só um adendo, tem uma música, né, desse texto, né, que a gente cantava, já cantei algumas vezes na igreja anteriormente. Mas por que atualmente a gente não canta essa música mais? Porque a gente teve um entendimento de que essa é uma música que vocês lembram dela, né? O Espírito do Senhor está presente para consolar. Blá, blá. Aí fala assim, ó, ele nos ungiu, apontando para a gente, ele nos ungiu para pregar a libertação, e quebrar cadeias e blá, 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 blá. Por que a gente não canta mais? Porque isso é um texto específico do Messias. Quem foi ungido não foi a gente para fazer isso, foi o Messias.
Ele deu início a isso. A gente continua o trabalho dele. Mas quem foi ungido, quem faz... Ungido, inclusive, é a palavra para Messias, né? Por isso que, então, a gente teve um entendimento mudado dessa música. Não, peraí, esse é um texto exclusivo de Jesus. Eu não posso apontar ele para mim, entendeu? Ele foi ungido. Se a música mudasse para isso, beleza. Alguma coisa assim, entendeu? Mas aí teria que mudar muita coisa, porque esse é um texto muito específico do Messias, entendeu? Ele é um cumprimento de uma profecia messiânica. Então Jesus ele deu início ao ano do jubileu. Por isso que está apontando, o ano do jubileu aponta para o futuro. O Antigo Testamento mesmo já coloca isso no Messias. E como é que a gente então vê isso agora adentrando no nosso entendimento de hoje? E aqui a gente vai começar a falar de uma coisa que eu acho muito bela, que é a questão do céu. E a gente tem que entender como é que é esse negócio do céu. E como é que o ano do jubileu aponta para isso? Aí foi. Então vamos lá. No Antigo Testamento, o propósito do ano do jubileu não era ser um ano de férias, né? Não era isso. E não era um ano sabático simples assim. Não era uma interrupção das atividades, da sua rotina e tudo mais, a cada 50 anos, porque você está quebrando a monotonia da rotina. Não é isso. Tem muita gente que faz ano sabático hoje em dia, né? Mas a ideia do ano de jubileu não é essa. O propósito era muito maior, como a gente viu, né? Representava a chegada de quase uma nova ordem mundial, né? Uma nova maneira de viver que vinha de Deus. Deus vai reordenar todas as coisas. Então, Jesus, ele começou isso. Por isso que Jesus ele pregava o quê? A vinda do reino. A vinda do seu reino. Inclusive, Jesus, como ele cumpriu a profecia ele tocou a trombeta para o ano do jubileu começar, ele dizia, o reino já chegou. O reino já chegou. Assim que Cristo iniciou o seu ministério, o reino chegou. Ele não chegou completamente ainda. Ele está sendo montado, organizado ainda, até que Jesus volte a sua segunda vez e faça isso em plenitude, né? Mas a implantação do reino dele na terra já começou. A ideia é essa. Então, só uma coisa importante ele não fez isso de forma abrupta. Com quem está o microfone aí? Helena? Abre para a gente ali em Mateus 13, 31 e 32. É uma parábola conhecida. E em seguida eu vou pedir para o Marcelo abrir a Bíblia aí em João 12, 24. João 12, 24. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propõe, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e, crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Não vou pregar essa parábola aqui agora, né? Não tenho tempo para isso, mas a ideia é o reino de Jesus, ele não chegou de uma vez, pá, tá aqui, ó, grandão e aceitem. Não, Jesus ele plantou o reino e começou com a menor das sementes, né? Daí a parábola do grão de mostarda, mas que se torna uma grande hortaliça com o tempo, né? Então a ideia do reino era essa, começou pequena, com Jesus, com os apóstolos, com a igreja primitiva, está crescendo, entendeu? A ideia é essa. Só que não só isso. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, Jesus ele precisava também fazer a outra questão do crescimento desse reino, né? Para fazer esse reino frutificar. O grão precisa morrer. Então, Jesus, ele de fato morreu. Mas na manhã da ressurreição, ele deu início, vamos dizer, à colheita para que esse reino cresça, né? Quando Jesus ressurgiu,
Então foi assunto a céus, enviou seu Espírito. Então ele começou essa nova era de crescimento desse reino e de fazer com que esse reino fosse estabelecido nessa terra aqui. E esse reino vai, de fato, desabrochar na volta de Jesus, quando isso, de fato, vai ser pleno para todos nós. Ou seja, a plenitude do ano do jubileu, a libertação total, vai se dar onde? Novos céus e nova terra, tá? É aí que eu quero chegar. O ano do jubileu, ele aponta para o céu, tá? O ano do jubileu aponta principalmente para o céu. Qual o problema? O problema é a visão do céu que se existe hoje em dia, né? O que vocês acham que vai ser o céu? Vou trazer alguns autores disseram recentes, e isso dominou a mente de muita gente. Olha o que eles disseram. É um lugar onde os sonhos se realizam. É uma idealização bonita, né, do céu. Outra coisa, é um lugar lindo onde você pode se assentar em nuvens fofinhas e conversar com as pessoas que estão lá. Olha que bonita essa visão do céu. E isso dominou o pensamento das pessoas. Isso está em livros, tá? Essas citações, tá? Existe, de fato, gente que pensa nisso, que o céu vai ser o quê? A gente lá cantando louvores eternamente num coral junto dos anjos para Deus no meio das nuvens. Vocês acham que é isso, o céu? O que é o céu? Renovação é uma boa palavra. Mas vou fazer uma pergunta mais interessante. Onde é o céu? Isso. Ótimo. O céu vai ser aqui, né? Vamos colocar o vai porque ele ainda não é aqui. Porque ainda existe uma divisão. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O autor escreve uma citação grande aqui, mas eu acho ela bem interessante. Ao contrário do que pregam essas teologias populares, o céu não é apenas um destino espiritual, o endereço após a morte daqueles que apresentam as devidas qualificações. É um reino do qual quem crê em Jesus, o Messias, é cidadão. A ideia de cidadania, ela é importante, porque a gente não vai ser só membro de um coral. Não é isso. Se a gente é cidadão, a gente vai ter o que fazer ali. A gente vai ter regras estabelecidas ali. A gente vai viver ali, de fato. Ok? Pensa nessa palavra. A gente vai viver ali, de fato, de uma maneira parecida como a gente vive aqui. Obviamente, com renovação. Então, nesse reino, há um tipo diferente de vida, pois nele a vida não é vivida apenas na terra e no tempo, mas deriva seu ímpeto, extrai sua energia celestial e do eterno. Ou seja, vem de Deus e não é restrita ao tempo. Tá? É por isso que às vezes é difícil de imaginar. Então, é vivida pela fé, pulsa com um novo coração e reflete uma intimidade piedosa com Deus. Esse reino do céu, esse novo tipo de vida, se estende de modo a abarcar tanto o presente quanto o futuro, tanto a dimensão espiritual quanto a dimensão física da existência. Essa parte final é importante também. Nós não vamos ser espíritos, tá? Nós vamos ter corpos físicos, ok? Restaurados, exatamente, restaurados. Então vamos lá. Ou seja, o paraíso que vamos após a morte, vocês lembram do ladrão na cruz? Quando ele falou para Jesus, Jesus virou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso não é o estágio final, tá? Quando a gente morre, a gente vai estar com Cristo. Mas quem vai estar com Cristo é a nossa alma, né? O nosso espírito. É isso que vai estar com Cristo. O meu corpo vai estar debaixo da terra, provavelmente enterrado, né? Então, há ainda uma separação. Mas a Bíblia nos diz que ainda haverá a ressurreição dos corpos. Ô, gente, como o meu tempo está acabando aqui, eu vou passar direto. Anotem aí, 1 Coríntios 15 fala da ressurreição. E é de uma maneira bem clara. Tá? Vai ter uma ressurreição no final dos tempos. Quando Cristo voltar, os corpos, os homens vão ser ressurretos. Tá? E depois dessa ressurreição, o que vai acontecer? Dentre os ressurretos, os que creram em Jesus habitarão com ele em uma terra renovada. Isso é muito importante, tá? Por que a gente sabe disso? Primeiro, perceba que céus é um termo que sempre aparece nas Escrituras junto com terra. Praticamente sempre. Lembra de Gênesis, né? No princípio criou Deus céus e terra. Não foi criado separado. Céus e terra. É uma coisa só. É o resumo de tudo. Céus e terra.
tá? A ideia de Deus original não era ter essa divisão, tá? Então, quando a redenção realizada por Jesus completar o desígnio dela, os céus e terra vão ser reunidos mais uma vez, vai ter essa reconstituição. E a criação, hoje dividida, vai ser restaurada e ela vai ser coesa mais uma vez, tal como ela era no início, lá no Éden, né? E aí tem um texto muito importante, esse eu quero que todo mundo abra. Colossenses, porque ele é um texto que aponta para isso grandemente e mostra o caminho que leva a isso. Colossenses 1, 16 a 20. Olha o que diz. Pode deixar que eu leia aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de todos entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, por meio da cruz de Cristo, por meio da obra de Cristo, aquele que deu início ao ano do jubileu, aquele que mostrou o reino, que inaugurou o reino, ele ajuntará e reconciliará todas as coisas no céu e na terra. Assim deveria ter sido no início, tá? A ideia de Deus lá no Éden era essa. O que é os céus e terra estarem juntos? Vocês lembram o que acontecia na viração do dia? Deus vinha conversar com eles livremente lá no Éden. Ou seja, as coisas eram unidas. E a ideia de viração do dia, pode perguntar também. E a ideia, só deixa eu completar aqui. A ideia de viração do dia é o quê? É como se fosse o final do expediente de trabalho, tá? Isso é interessante. Por quê? Porque Adão trabalhava no Éden. Adão fazia o que tinha que ser feito. E no fim, Deus vinha e se relacionava com ele. Então, essa é uma pergunta aí. Mas uma coisa que a Bíblia fala é que não vai precisar do sol, porque ela vai ter uma luz própria, a luz vai vir de Cristo, né? Mas há uma discussão aí se o sol vai deixar de existir, né? Imagino que não. Exatamente. Vai perder a importância. Diga-me. Diga. Isso, é um estágio intermediário, vamos dizer assim. É um negócio assim, quando você morre, há uma separação do corpo e da alma, certo? Então, a sua alma vai para onde? Para o paraíso, certo? Isso, exatamente. Mas e quando Cristo voltar? O que vai acontecer com essa alma? Não vai ter a ressurreição dos corpos? Tá, sem contar a questão de ordem de quem a ordem de quem vai ressurgir e tudo mais. Não, beleza, tudo bem. Mas a questão independente da ordem, todo mundo vai ressurgir, certo? Todos os corpos vão ressurgir. Exatamente, concordo. E isso aí não muda para o que está sendo dito aqui. Quando o corpo ressurgir, de todos no fim dos tempos, a alma volta ao corpo, correto? Você entende isso? Exatamente, a alma volta ao corpo. E quando... Ok, sem problema. Beleza, sem problema. Ótimo, mas a ideia é essa mesmo. A ideia não é que o céu vai ser nas nuvens. A Bíblia, ela diz explicitamente, eu vou mostrar isso lá em Apocalipse, no final da aula, que Deus está falando que isso vai ser novos céus e nova terra. Ou seja, vai ser na terra que isso vai acontecer. Ok? A ideia é a nova Jerusalém vai descer e vai estar na terra. Essa é a ideia. Entendeu?
O que eu quero trazer é isso aqui. É mesmo? Exatamente. Não, tranquilo. Não, sem problema. É porque é uma ideia que está arraigada mesmo na nossa mente. E, de fato, tem algumas coisas que a gente não entende muito bem de como vai ser. É essa terra aqui vai ser redimida. Isso. Exatamente. Isso, é uma coisa bem grande mesmo, que às vezes é complicada mesmo de entender. Mas a ideia é essa, tá? Não, o que eu quero principalmente trazer é que nós vamos ser cidadãos de um reino de fato que vai existir, que vai ser aqui na Terra, e que nós não vamos ser pessoas que vão ficar paradas igual pensam nas nuvens, como os anjos e coisas. Não, não é isso. Nós vamos de fato ter o que fazer. Entendeu? A ideia que eu quero trazer é essa, tá? Exatamente. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter o que fazer. A ideia é essa, a gente vai ser cidadão de um reino de fato, tá? E aí eu quero finalizar trazendo o que isso quer dizer para nós hoje, tá? Depois que eu trouxe essa questão do reino de Deus na terra e o ano do jubileu apontando para isso. Nós temos que ser o povo do jubileu. O que eu quero dizer com isso? Se Cristo já fez soar a trombeta que anuncia o ano do jubileu, então nós temos de viver conforme nos manda o Deus que estabeleceu esse ano. Como é que isso funciona? O que isso muda para mim hoje? Tá? Primeira coisa temos a missão de propagar o reino dos céus nessa terra. O reino dos céus já começou, tá? Ou seja, eu anuncio o evangelho que liberta. Eu trago esperança de uma restauração plena. Como? Salgando e iluminando o mundo. E eu até escrevi ali, falar e fazer. A ideia é, se eu já vivo num reino que já chegou, eu não só anuncio ele, eu vivo nele, certo? Então a minha vida tem que mudar. A minha vida é diferente, tá? Ao saber que eu estou nesse reino. Então, por isso eu vou trazer aqui algumas ideias de como a gente faz isso, de como a gente muda a nossa vida, ou de como a gente aproveita o entendimento disso. Primeiro, tendo prioridades diferentes do mundo. Nós não vivemos a vida como se fosse a única. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Ah, não, eu vou aproveitar minha vida o máximo que eu puder, porque é a única vida que eu tenho. Vou fazer tudo que eu quiser fazer, todos os meus desejos, todos os meus impulsos, eu vou cumprir com isso aqui, porque é a única vida que eu tenho. O ano do jubileu nos mostra que não. A gente sabe que a vida terrena é só um pedaço da eternidade, tá? Por isso, aqui a gente vive para a glória de Deus, para no futuro a gente viver imerso nessa glória de Deus, tá? Eu costumo de brincar com a Carisa, que a gente gosta de viajar, mas não tem como a gente viajar para todo lugar que a gente quer, né? Não tem nem dinheiro, ainda mais com um tanto de filho. A questão eu brinco com ela assim, Carisa, a gente não vai viajar para todos os lugares que a gente quiser, mas no céu, quem sabe? No céu, quem sabe? Ou seja, se o céu vai ser na terra, né? A ideia é essa. No céu eu vou lá e visito tal lugar e tal lugar. Vai ser até mais bonito. Eu brinco assim, entendeu? Por quê? Porque a ideia eu não preciso viver a minha vida como se ela fosse a única aqui. É só um pedacinho da eternidade que começou aqui. Segunda coisa, sendo honestos e não fazendo de tudo para atender aos próprios interesses. Lembra que no ano do jubileu, todo mundo tinha a dívida perdoada, posses retomadas e blá, blá, blá? Nós sabemos que Deus também vai trazer isso para nós no fim. Eu não vou levar minhas dívidas desse mundo para o céu. Eu não vou levar meus tesouros desse mundo para o céu. Ou seja, eu não preciso ficar passando a perna ou fazendo de tudo para enriquecer, pensar minha vida só em investimento, né? Tem gente que vive a vida só para investir e ter dinheiro para não sei para quê, tanto dinheiro assim.
Não a gente tem que ter um entendimento diferente. Se nós somos cidadãos dos céus, a gente tem que fazer como a Bíblia nos manda, né? Ajuntar posses e tesouros nos céus. É muito mais importante que eu ficar investindo aqui e ter dinheiro para 200 gerações. Desnecessário. É desnecessário, porque eu não sou cidadão daqui. Eu sou cidadão dos céus, tá? Não estou dizendo que não pode investir, tá? Pode investir sim, fazer dinheiro e tudo mais, tá? Sem problema. Mas se isso dominar a sua vida, aí, meu amigo, você perdeu completamente a perspectiva de qual reino você é cidadão. Por fim, demonstrando coragem e autodisciplina, pois somos cheios do Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa se desesperar com os sofrimentos, com as perdas desse mundo, com as dificuldades que nos impuserem. Lembra que no ano do jubileu, o cara perdeu tudo, ele ainda tinha a esperança de que ia mudar? Meu irmão, você também tem essa esperança. Você também tem essa esperança. A gente tem que lutar para superar tudo isso. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Sofrimentos vão vir, perdas vão vir nesse mundo e tudo mais, mas a gente sabe que um futuro sem choro e tristeza nos espera. Deus dá essa ideia de esperança para nós. Não importa o que você deixar de conquistar e perder aqui nesse mundo. É do mundo, isso vai acabar, isso vai passar. Pense na esperança da eternidade com o seu Senhor. Ok? 3 coisas importantes para a gente que o ano do jubileu nos lembra. E para a gente concluir. Se a Bíblia nos mostra algo sobre esse futuro glorioso, não poderia estar em outro lugar que não fosse Apocalipse. Então abre a Bíblia lá em Apocalipse. Último versículo, último capítulo. Apocalipse 22. Aqui, só para falar do negócio de ser na terra, um dos versículos claros para isso está em 21:10, né? Ele fala: e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E aí a ideia vai sair do céu e vai chegar na nossa terra de fato, e aqui que vai ser, o universo vai ser de fato o reino de Deus. Mas o que eu quero focar é 22:1-5, para finalizar. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, os versos 1-5, eles dão uma visão gloriosa, ainda que resumida, de como vai ser. E veja quão pouco a Bíblia revela de como vai ser. A Bíblia, no livro de Apocalipse, fala muito de como vai ser a transição. E ainda assim é pouco, né? Porque é um livro só. A transição da nossa era para a era eterna, né? Para a era do reino de Deus no mundo. Entretanto, é pouquíssimo que fala de como vai ser já dentro, de como vai funcionar já dentro desse reino pronto, já estabelecido. E o versos 1-5 nos traz isso. E aí eu vou apontar para algumas coisas que mostram o que era mostrado no ano do jubileu para isso daqui. Primeiro, o rio que corre, lembra que a liberdade era como um fluxo incontido de águas, né? Essa libertação? A ideia está aqui explicitamente. O rio que corre do trono transbordou e corre livremente por toda a terra. Ou seja, a liberdade está em Deus, porque Ele é o rio, Ele é a água, né? Que está em todo lugar e transborda por toda a terra. Segundo, a árvore da vida que o homem não pôde mais ter acesso, lembra quando quebrou, o homem pecou, aí Deus colocou querubins na frente da árvore para que eles não poderiam acessar, ela agora produz novo fruto e está disponível a todas as nações da terra. Mas a maldição que escravizava os homens está revogada.
tá? Não tem mais pecado nem morte. E por fim, não mais precisaremos de uma mediação para chegar a Deus, mas estaremos nele. E aí o texto diz face a face, né? Nós habitaremos nele. Então, para finalizar, quando chegar esse dia, quando a celebração do jubileu atingir todas as pessoas e a vida toda com a sua liberdade e graça, todo joelho se dobrará diante do Senhor, os montes cantarão louvores a Ele e as árvores do campo baterão palmas de alegria. Naquele dia, eu escrevi errado, por fim, tudo descansará. É isso que aponta o ano do jubileu. Essa era a aula de hoje. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Se não, então vamos encerrar. Vou fazer uma oração. Senhor, obrigado por esse estudo, obrigado porque nós temos a esperança de que, seja o que for que acontecer conosco no tempo que vivermos aqui, o Senhor, ó Deus, já tem tudo preparado para aqueles que são seus, em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por isso, por essa esperança, por essa alegria que temos em Te servir. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém.